Sabe aquela frase interna ou externa, aquilo que você pensa ou aquilo que você diz? Eu te conheço, eu conheço você como a palma da minha mão. Talvez você já tenha dito algo assim para alguém da sua família, para o seu pai, para sua mãe, para os seus filhos, para o seu companheiro, sua companheira. Eu te conheço. Talvez tenha pensado, eu conheço ele, eu conheço ela, eu conheço muito bem. Eu sei exatamente o que ele vai fazer, sei exatamente o que ele vai deixar de fazer. Fulano sempre atrasa e vai atrasar de novo. Fulano não tem jeito mesmo. Tá, mas ele, mas ela, eu conheço como a palma da minha mão. Então tá aí uma coisa muito interessante. Desde que um bebê nasce, ele está o tempo todo buscando identificar as pessoas que estão à sua volta. É algo totalmente humano. O bebê, a partir dos 3, 4 meses, já começa a fazer isso de forma instintiva. Saber quem é quem. Quem é o pai, quem é a mãe, quem são os irmãos, quem são as pessoas mais próximas. E assim vai por toda a infância, conhecendo os familiares, conhecendo os professores, os amiguinhos, associando uma pessoa a outra. É algo para defesa própria. Então, quando a pessoa conhece a outra, sabe do seu caráter, sabe da sua personalidade, da sua forma de agir, da sua forma de ser. O problema é que, apesar dessa atitude, desse comportamento ser completamente instintivo e ter a sua utilidade, o problema é que, com o tempo, conhecer a pessoa, saber da outra pessoa, principalmente quanto aos familiares, começa a ser algo que limita realmente conhecer e, pior, limita o crescimento e o desenvolvimento da outra pessoa. E a prova disso é muito simples, é só inverter. Quando você que está aí agora vendo esse vídeo, teve em algum momento da sua vida alguém que disse que conhecia sobre você, que sabia exatamente como você era, que sabia o que você fazia, que sabia tudo de você, das coisas boas, das coisas ruins. Como que você se sentiu ou como que você se sente se alguém fala que te conhece completamente, te conhece totalmente? Que seja o seu pai, a sua mãe, que seja o seu relacionamento. Eu te conheço. Eu te conheço. Sei bem aonde você quer chegar. Eu te conheço. Percebe? É sutil, mas é ruim. É quase ferir a outra pessoa. Quem recebe algo assim se sente ferido. Quem faz algo assim, fere. Quando eu era criança, eu era muito curioso e morava com os meus pais em um sítio. Nós não tínhamos a televisão, isso era nos anos 80, nós não tínhamos, meu pai não permitia televisão em casa de jeito nenhum. Tudo que nós tínhamos era um rádio AM. AM e ondas curtas, nem FM tinha. Um toca-disco, discos, muitos livros, uma biblioteca com muitos livros, uma estante com muitos livros e um sítio inteiro com máquinas, com produção agrícola e ali
eu estava o tempo todo buscando coisas, desmontando coisas, e eu tinha isso dentro de mim. Era completamente da minha infância, do meu amadurecimento, vamos dizer assim, do meu desenvolvimento. Talvez se tivesse uma televisão fosse um pouco menos, mas era assim, que eu desmontava tudo. Eu desmontava liquidificador da minha mãe, eu desmontava secador de cabelo, eu desmontei tudo. Tudo que tinha em casa eu desmontei. E isso foi muito bom, porque eu conheci todas as coisas. Só tinha dois itens que eu não desmontei, que foi o rádio, que eu fiquei por muito tempo querendo desmontar, mas eu não desmontava, que eu sabia que ali ia ser uma briga muito feia. E eu não desmontei o toca-discos. As únicas duas coisas que eu não desmontei. Mais tarde eu desmontei. Chegou uma hora que eu não aguentei e eu desmontei. Mas o fato é que sempre que alguma coisa quebrava na minha casa, em casa, né, com os meus pais, quando alguma coisa quebrava ou quando alguma coisa não funcionava, era o Daniel. O Daniel mexeu, o Daniel fez, o Daniel. E com o tempo, dentro da minha família, eu fui pegando minha mãe principalmente, me via e falava que eu mexia em tudo, né? Que eu era destruidor. Não era o que ela queria dizer, mas era o que acabou ficando ali no ar. Destruía tudo. A minha irmã, ela se atrasava. Na mesma época, então, indo para a escola, nós morávamos no sítio, precisávamos sair de casa, acho que 5 da manhã, mais ou menos. Nosso pai nos levava. Eu lembro que primeiro ele tinha um Fusca, depois ele tinha uma Variante, carro dos anos 70, 80, né? E ele nos levava para a escola. E chegava uma hora, acho que nós levávamos mais ou menos 40 minutos, uma hora para chegar até a escola. E, dado o momento, tinha que sair de casa. Se não saísse de casa, não lembro se era 7 horas, alguma coisa assim, tinha que sair de casa. Se não saísse de casa naquele horário, chegava atrasado na escola. E a minha irmã, assim, não lembro se todos os dias, mas algumas ou muitas vezes ela se atrasava. Era menina, estava com sono, não sei, ia se arrumar, ia ao banheiro. E eu lembro dos meus pais chamando ela. Silvia, vamos, Silvia, vamos. Então a minha irmã, ela ficou com a fama de ser a pessoa que sempre atrasa, está sempre atrasada. A última a sair, está chegando tarde, atrasamos, atrasada. E é exatamente isso que acaba acontecendo na maioria, ou em grande parte das famílias. São mensagens até, às vezes, veladas, quer dizer, não se fala, não se pensa, mas aquela pessoa tem uma característica, ou aquela pessoa tem algumas características. É o esquentadinho, ela é a certinha, ele é o desorganizado, ele é a pessoa não confiável, o que gasta todo o dinheiro. E todas essas formas de conhecer, de se reconhecer dentro da família, né, de imagens dentro da família, estão de alguma forma ligadas à sobrevivência. Ou seja, a atitude daquela pessoa de alguma forma interfere na sobrevivência de todo o grupo ou implica algo para todo o grupo.
Então, aquele que, por exemplo, se fala, né? Aquele que anda com más amizades, aquele que até usa drogas, aquele que escuta músicas estranhas, se veste estranho. Isso falando mais dos filhos, no relacionamento, né, entre casais. Aquele que, eu já sei, você pode me trair, talvez você vai me trair. E aí a gente começa a entrar num terreno um pouco pantanoso, um pouco com consequências bastante trágicas, que é quando a pessoa desconfia da outra. Já sabe mais ou menos o que aquela outra pessoa pode fazer. Algumas pessoas, por exemplo, têm consigo a sensação de que o outro vai traí-la. Outras têm a sensação de que o outro está fazendo alguma coisa errada, de que o outro vai embora e vai abandonar, ele vai me deixar. Aquilo que a pessoa pensa de uma outra, às vezes é um sinal, uma realidade. Às vezes, apesar de ser um sinal de uma realidade, a própria pessoa está criando para ela uma situação também. Motivada, às vezes, por algo da sua própria psique ou do seu próprio passado. Então, existem vários aspectos ou vários momentos onde conhecer uma outra pessoa pode causar problemas. Você conhece a outra pessoa para que você possa se proteger. Ao mesmo tempo, você conhece a pessoa e que chance você dá para ela de ser diferente, ou de mudar, ou de fazer diferente. Aquele que é observado, ele sofre efeito de quem está observando. Se você já andou na rua alguma vez com a sensação de estar sendo observado por alguém, e quando você olhou para o lado, você viu que realmente tinha alguém olhando para você, aquela sensação de estar sendo observado, sendo às vezes até perseguido, e você olha e tá mesmo, tem uma pessoa ali, te olha. Né? Aquele que é observado nota e é transformado por aquele que observa. E aí também, quando você observa e você cria uma imagem e você conhece totalmente a fisionomia da pessoa, o jeito dela de olhar, o cabelo, as mãos, todas as sensações que você tem sobre aquela pessoa, tudo aquilo que você conhece sobre outra pessoa começa a tornar a sua relação morta, começa a tornar a sua relação em cinzas. Porque aquilo que a pessoa conhece ou aquilo que a pessoa vê de uma outra pessoa já é passado. Ou é a própria projeção. A pessoa vê no outro aquilo que está dentro dela mesma. Ver no outro aquilo que está dentro dela mesma. Então, quanto mais você sabe do outro, quanto mais você percebe do outro, quanto mais você conhece a outra pessoa, mais distante dela você fica. Obviamente, se você convive com uma pessoa agressiva, se você corre algum risco, né, ou alguém, por exemplo, que tem vícios ou que tem necessidades financeiras ou que tem algum tipo de hábito prejudicial financeiro ou algum outro que prejudica de verdade realmente, você precisa ser cuidadoso, conhecer essa outra pessoa e saber que ela tem uma tendência, por exemplo,
a perder o dinheiro, ela tem uma tendência a ser agressiva, ela tem uma tendência a se perder na vida, alguma coisa assim. Você precisa saber, lógico, você considera. Ao mesmo tempo, e ou caso não seja uma pessoa que tem alguma tendência prejudicial, entre você e as outras pessoas, qualquer pessoa que for, da sua família, dos amigos, as pessoas do trabalho, os ídolos, os políticos, todos, as pessoas do passado. Melhor que você pode fazer é assumir que você não sabe nada sobre o outro. E realmente porque a outra pessoa é um universo totalmente desconhecido. O que se pode saber sobre uma outra pessoa? Nada. Nem de si próprio. A própria pessoa é uma grande surpresa para ela, a cada dia, a cada momento, a cada situação. Nem sabia que poderia agir de uma forma ou de outra. Aquele dia que alguém te irritou e você se viu de uma forma que você nem imaginava que você poderia ser. A realidade é muito diferente, às vezes, daquilo que se imagina ou daquilo que se idealiza. E isso, entre as pessoas da família, principalmente, desconhecer, olhar para o marido, olhar para a esposa, olhar para o namorado, namorada, até para o ex, principalmente para o ex, como alguém que você nunca viu na vida, como alguém que você está vendo pela primeira vez, sem nenhum pensamento, sem nenhum julgamento, nada, nada, só olhar para a pessoa e nota os pensamentos que vêm, nota os sentimentos que vêm para você quando você está em contato, olhando para essa outra pessoa e ela dizendo algo ou ela simplesmente estando ali. Para os seus filhos, se é um bebê, se ele já tem 5 anos, se tem 15 anos, se é um adolescente. Para os adolescentes, essa é a melhor coisa que você pode fazer. Olhe para o adolescente como se você não o conhecesse, como se fosse um completo desconhecido. Você abre para ele a possibilidade de ser aquele desconhecido que ele precisa ser e que ele quer ser. Qual adolescente nunca falou? Vocês não sabem nada, você não sabe nada sobre mim. Quando você faz isso, você abre justamente esse espaço para outra pessoa ser quem ela é. Não aquilo que você pensa que ela é. Não aquilo que você projeta. E é inevitável quase projetar ou ver no outro aquilo que existe dentro de si. Então é um exercício praticamente impossível. Precisa-se de um empenho muito grande para fazê-lo. Ver o outro como se não o conhecesse, como se estivesse vendo pela primeira vez. E ser visto também como alguém completamente novo. E quem é a mesma pessoa todos os dias? Quem é a mesma pessoa todos os dias está morto. Se você pode olhar assim para outras pessoas e você pode ser visto assim, é como respirar um novo ar, é como estar dentro de uma nova brisa. É um exercício para fazer, às vezes, por anos. É até um caminho de vida. Olhar para a pessoa sem os pensamentos, sem os julgamentos, nada.
como um completo desconhecido, sabendo que é realmente um completo desconhecido. Então, não saber é o mais íntimo. Essa é uma frase de Gautama Buda. E é linda, e é isso. No fundo, no final, tudo se trata disso. Não de conhecer o outro, não de saber quem é o outro, não de conhecer a si mesmo, mas sim de desconhecer, cada vez saber menos e assim abrir espaço para cada vez amar mais, para cada vez conectar mais. Saber é aqui, conectar e amar é aqui e todo o ser também. Então, desconheça, permita-se desconhecer todas as pessoas com quem você convive e você vai ter lindas surpresas. Um grande abraço para você e nós nos vemos num próximo vídeo.